Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você, dependendo do horário que estiver assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Eu sou o Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se possível, aí nos ajude no compartilhamento nas suas redes para aumentar o alcance. Já vai lá, aciona o sino das notificações, já faz tudo que você tem direito ali. Deixa comentário, curte e também peço a você que, se puder, nos apoie tornando-se membro do nosso canal usando a chave Pix, bem como outras formas na descrição do vídeo. Nós temos as nossas redes sociais, você pode nos acompanhar no Face e no Insta através do @Revelare Instituto e também nos acompanhar no nosso site www.institutorevelare.org.br. Sugestões e críticas, perguntas, compartilhar conhecimentos, suas angústias, faça no faleconosco@institutorevelare.org.br. Eu quero convidar a vocês para a gente se encontrar nesse episódio Inimigos do Espiritismo. É o 18º, onde nós estamos examinando esse quarto capítulo da obra O Verbo e a Carne, segunda parte, autoria do Júlio de Abreu Filho, e aqui ele vai tratar de Jesus, homem ou agênere, e fará potentes advertências para o movimento espírita. Nessa primeira parte, a gente divide em duas partes, faremos em mais de um episódio. Nós vamos focar nessas advertências. Eu gostaria de trazer e compartilhar algumas informações úteis acerca da obra O Verbo e a Carne. Esta obra ela é uma produção do Herculano Pires. O seu conteúdo são críticas sobre a obra Os Quatro Evangelhos de Rustam. O Júlio de Abreu Filho se encontrou com o Herculano Pires e, nessa ocasião, em família, eles falaram de uma obra que o Júlio havia escrito e o Herculano falou assim, ó, tá na hora de republicá-la. O Júlio, portanto, falou, olha, faz o que você quiser. O que você precisar fazer pode estar autorizado. Nesse sentido, se debruça Herculano sobre essa obra, faz uma análise bastante criteriosa e vê que é preciso atualizar, colocar notas para poder comunicar-se com o leitor, né, trazendo as informações, e deveria ter uma introdução. Nessa altura do campeonato, o Herculano, então, percebe que deveria se produzir uma nova obra, um novo volume, um novo livro. Era preciso enriquecê-la, sem tirar o mérito da obra potente e poderosa do Júlio de Abreu Filho. Então, o que fez? Dividiu-se em duas partes. O Herculano Pires ficou com a primeira parte e ela foi desenvolvida em 14 capítulos. O seu conteúdo é uma crítica contundente ao livro Os Quatro Evangelhos, mas sempre à luz das obras de Allan Kardec. A segunda parte é o livro do Júlio Abreu Filho, que contém 7 capítulos e que o seu conteúdo é criticar a obra Elos Doutrinários, uma obra de autoria do Ismael Gomes Braga e foi editada pela Federação Espírita Brasileira. O Júlio já faz a primeira crítica à obra, ele diz assim, ela devia chamar Erros Doutrinários, porque essa obra defende o rustanguismo. E o Júlio vai contrapor com bastante cultura, muita erudição, extremo, criterioso conhecimento da Bíblia, dos Evangelhos. Ele vai trazer subsídio e faz, nesta primeira parte desse capítulo 4, que a gente está iniciando a análise, ele vai trazer as advertências. Nós estamos chamando de advertências porque reverbera no movimento espírita, que somos nós, as pessoas que pertencem ao movimento, e que precisa meditar sobre as suas falas. Para que você saiba qual é o conteúdo do capítulo 4, como a gente já disse, o título é Jesus, Homem ou Agênere, e as teses que serão analisadas pelo Júlio são as seguintes: que Jesus Cristo não era homem, mas sim um agênere, que, se não fosse confirmada a natureza excepcional do corpo fluídico de Jesus pelo Espiritismo, as duas revelações anteriores teriam que cair e o Espiritismo também não subsistiria. E a terceira tese, que
Quem nega que Jesus tenha sido um agênere, nega também a codificação kardeciana, não é espírita. Bem interessante, a gente vai ter muita coisa para compartilhar, para comentar, não é? Mas antes, porém, nós vamos primeiro trazer as advertências. Coisas que nós falamos aqui no nosso canal, que outros canais também tratam, personalidades do movimento espírita concordam, outras nem tanto. A gente vê que não é de hoje que se fala bastante no que nós vamos compartilhar. Você imagine que nós estamos aí mencionando períodos, né, relativos a 1940, 50, 60, 70, né, são períodos históricos importantíssimos para o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. O Júlio Abreu Filho, ele comenta uma questão importante. Ele fala da legitimidade e do escândalo. Se você for para o livro, você não vai encontrar isso lá. Isso é uma interpretação nossa. Então, seria preciso estar com o livro, estar lendo da melhor maneira possível. Qual é o assunto? As pessoas disseram assim, não pode criticar a obra dos 4 evangelhos, tem que ter caridade. Vocês fazendo isso provoca dissidência, o separativismo, deixa essas pessoas com as suas teses, não vamos mexer com elas, porque isso causa escândalo. Então vamos analisar. É legítimo ou é escândalo? Os espíritas devem analisar as obras e atacar os erros? Então medite, sim ou não. Os espíritas devem, quando está diante do erro, se manter em silêncio? Medite. Eles devem tolerar tudo aquilo que vai reverberar e repercutir negativamente no espiritismo? Qual é, de fato, a nossa função, a nossa obrigação, o nosso dever quanto à doutrina espírita? A gente recorda que o próprio Kardec escreveu, lá na obra A Gênese, que a revelação falsa não provém de Deus. Portanto, atacar os erros é um zelo pela verdade. Por quê? Todo ensino equivocado, ele vai desviar e coloca a pessoa no mau caminho. O ensino equivocado desvia, ao contrário de colocar no caminho reto. Isso já é uma fala do Júlio Abreu Filho. Os erros que confundem as próprias ideias e de terceiros devem ser atacados ou não? Porque erros vão confundir as ideias. Toda vez que alguém te entregar uma informação contrária, errada, aquilo vai contaminar as informações corretas que você tem. Porque, como nós estamos num padrão evolutivo de muita inferioridade, a gente tem dúvida de tudo, a gente tem muito receio, pouco conhecimento, e qualquer coisa que venha colidir com a verdade pode nos desviar, pode mudar as nossas ideias. Então o erro confunde. Como é a pessoa que tolera a mentira? Porque no meio espírita, se você está de encontro a uma informação mentirosa, como que fica? Quem tolera a mentira, que fere o espiritismo, é intolerante com a ideia espírita, porque ele está contrário, ele está aceitando a mentira, ele está tolerando a mentira, ele não está se incomodando com isso. São itens para que nós possamos fazer uma avaliação profunda da nossa compreensão acerca do que é doutrinário, do que não é doutrinário. O Júlio vai dizer, o espírita precisa se interessar pelo que repercute no espírito eterno. E aí ele vai trazer coisas que nós estamos percebendo na atualidade. Se não me engano, a partir de 2016 e 2017 para cá, a gente está experimentando questões semelhantes. Grupos que estão colocando antagonismo onde não devia ter. Por quê?
parece-me que o Paulo disse isso. Examina tudo e retende o bem. Kardec fez exatamente isso quando codificou a doutrina. E o Júlio, então, afirma que falsificar livros, adulterar a obra de Kardec constitui escândalo. Isso na obra O Verbo e a Carne. Não é uma coisa atual, até porque Júlio Abreu Filho já está desencarnado como Herculano. Mas isso já está registrado antes da gente ver as celeumas e polêmicas que estão dizendo que algumas pessoas estão instituindo no Espiritismo porque estão pesquisando, buscando a verdade. O Júlio informa que o objetivo de quem age dessa maneira, isto é, falsificando, adulterando, é sempre em busca do benefício material, seja da posição social, da aparência ou do proveito material. Tem gente que não quer dinheiro, ele quer aparência. Ele quer figurar, ter sua imagem. Outros querem o proveito material. Alguns querem posição de destaque. Não há nenhum interesse em se buscar conhecimento, quando a questão é, vamos compactuar com a mentira, com o engodo, com a adulteração. O Júlio denuncia que as críticas à obra, os 4 evangelhos, e criticar as obras que defendem os 4 evangelhos, se tornaram questão fechada no âmbito de certo órgão unificador. E que esse órgão, inclusive, expulsou outro órgão por conta desse tipo de dissidência. Uns querem estudar, os outros não querem permitir a discussão. E os rustanguistas não queriam discutir o rustanguismo. Diz o Júlio que, ao seu sentir, seria por fascinação ou obsessão coletiva. E ele, então, faz uma denominação que até já usamos aqui em outras ocasiões. O Júlio Abreu Filho denomina o rustanguismo como obra do anticristo. Agora, ele trata do desconhecimento das obras de Kardec. Se nós temos o grupo que defende o rustanguismo, que quer derrubar o espiritismo, que quer trazer uma coisa estranha, e cavalo de Troia colocar aqui dentro, não tem nada a ver, aí ele vai fazer uma crítica para aqueles que são contrários ao rustanguismo. E ele, então, vai dizer, os dirigentes anti-rustanguistas, contemporâneos daquela época, os quais ele tinha contato, eles leem bastante, não fizeram da doutrina um estudo sistemático, fichado, arrumado. O que ele quis dizer? Você precisa ler muito, mas você precisa fazer o chamado fichamento, que é resumo da obra, interpretação da obra, aprofundamento da obra. Sistematizar o estudo é porque você tem que ter começo, meio e fim, regularidade, habitualidade, repetição, assiduidade e também adquirir outros conhecimentos que vão te proporcionar o diálogo com a obra espírita, porque ali tem muito conhecimento que o vulgo não vai conseguir se ficar tentando interpretar na ignorância, sem adquirir outros conhecimentos. Ele então diz, o Júlio, que há muitos espíritas que são anti-rustanguistas, mas que ignoram que existem muitas coisas produzidas por Allan Kardec que eram, naquela oportunidade, desconhecidas na língua portuguesa. E sobre isso, o Herculano Pires fará uma nota para que a gente entenda isso. Também que essas boas pessoas, contrários ao rustanguismo, desconhecem que certos temas que foram trabalhados por Kardec ficaram na superfície e que seriam concluídos uns, esboçados outros, em outras obras que não foram concluídas em razão da sua doença. Certa oportunidade eu cheguei a comentar aqui no canal, ao meu sentir,
sem ter analisado essa obra, O Verbo e a Carne ainda, não tinha contato com ela, ao meu sentir que Kardec iria escrever mais que não eram esse tal Pentateuco que fala aí, não. Até porque nem é. São mais de 3 dezenas de obras. Fora outras que ficaram esparsas. Hoje chegam as cartas de Kardec, etc. E a gente vai perceber isso, que parece que o Espiritismo ainda carece de muito estudo, muito aprofundamento, porque tem tema que está na superfície ainda. E tem gente achando não, que está profundo e etc. Tem coisa que nós vamos precisar aprofundar. Daí a gente falar que é preciso formar os grupos íntimos, ter evocação e ter as pessoas que estudam de fato o Espiritismo. Ele vai usar uma palavra lá no seu livro que é esflorado. Por isso que esflorado é quando você retira a flor e não fere a planta mais. Ou que é alguma coisa que está só na superfície que não se aprofunda. Então é essa palavrinha que você vai encontrar na obra O Verbo e a Carne. Esflorado. E a nota de Herculano Pires sobre o desconhecimento de obras na língua portuguesa é que toda coleção da Revista Espírita do tempo de Kardec, indispensável ao estudo da doutrina, só foi publicada no Brasil à revelia e contra a vontade da FEB na década de 60. O Júlio Abreu Filho é que fez a tradução. Aquele importante livrinho, O Espiritismo na sua mais simples expressão, chega no Brasil no ano de 70. Esses dois fatos provam que o Júlio Abreu Filho estava coberto de razão quando disse que havia obras desconhecidas na língua portuguesa. Outra questão é que trazem um tanto de continuador para a obra espírita, na opinião de Júlio, que eu compartilho. Não surgiu nenhum continuador da obra de Allan Kardec. Segundo ele, para continuador precisam-se pré-requisitos. E o requisito dele não é qualquer coisa, não. É perfeito conhecimento da obra de Kardec. O outro, um conhecimento igual, se não maior, da Bíblia, como elemento imprescindível ao completo desenvolvimento da parte moral da doutrina espírita. Mas eu tenho ouvido pessoas dizerem que não precisa disso. Eu não estou fascinado, não. Eu acho que conhecimento ele não ocupa espaço, não, gente. Não ocupa, não. Para Júlio Abreu Filho e para o Herculano, compreender a parte moral da doutrina se conforma com uma feliz expressão de Oswaldo Mello, a qual eles são filiados, e que eu já ouvi personalidades criticar falando o contrário. Não evangelho segundo o Espiritismo, mas Espiritismo segundo o Evangelho. E é interessante, porque Evangelho é onde você vai encontrar as narrativas da vida do modelo e guia na Terra, como é que ele agia com relação a problemas que estavam à sua frente. Se eu não tiver conhecimento do que ele fez, eu vou buscar isso na onde? Porque na codificação espírita não fala isso, não. Traz pontos específicos que interessam ao estudo científico. Mas a parte moral, será que está só naquele livrinho? Olha, a filosofia que é trazida em O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, para mim é uma coisa de tanta profundidade que eu acho que realmente tendo a concordar com o Júlio. Está explorado, ou seja, não atingiu a profundidade. Deveria se estudar e meditar muito. Para que isso aconteça, é preciso ter conhecimento. Você vai para o Livro dos Espíritos, na questão 627, é uma revivescência do cristianismo, tirando a periferia. Mas tirar a periferia eu encontro com a informação que contém aquela periferia, que foi adulterado e mal explicado por outro, e agora eu pego
o esqueleto da doutrina espírita, aplico aquele ensinamento e vou compreender, por exemplo, o que Jesus disse quando contou a parábola do samaritano. Então, eu acho que a gente precisa fazer discussões mais respeitosas. As responsabilidades dos pretensos dirigentes do movimento espírita. Os dirigentes precisam compreender sua responsabilidade, uma responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros. Porque o espiritismo não foi codificado para ser convertido em religião. O Júlio falando. Para se bem compreender esse fato, é necessário conhecer a origem e a função das religiões no seu aspecto social. Mas tem gente já falando hoje que não pode estudar isso não, para quê? Porque vai contaminar, porque tem pessoa analfabeta, a outra que não... Olha, gente, as pessoas analfabetas, nós do movimento espírita, deveríamos trabalhar para alfabetizá-las, para que elas pudessem conhecer, e a partir daí ajudar na evolução do espírito, que ela é contínua e perpétua, mas é lenta quando a pessoa não age. E se nós, como movimento, agirmos para isso, aí sim eu acho que estaríamos de fato evangelizando. Porque proporciona a oportunidade da pessoa conhecer por si mesma, sem seguir o líder. O espiritismo não surgiu para combater as religiões, mas eu vejo muita gente inimigo, porque a gente às vezes traz uma crítica, fala das religiões ancestrais, mas eu busco ter um cuidado com isso, porque importa muito que a pessoa continue professando sua fé e sendo boa pessoa. O que não pode dizer que professa uma fé e é uma pessoa horrorosa, ruim. O que é a proposta do espiritismo? Trazer elementos científicos, filosóficos, morais, para se constituírem instrumentos que vão despertar a fé nos incrédulos e fortalecer aqueles que são vacilantes. O espiritismo, ele não precisa ganhar em extensão, como muita gente quer. Extensão. Não, ele precisa ganhar em profundidade. Profundidade. E aí, gente, nós estamos falando de conteúdo e não de prosélito. É melhor que você tenha um grupo menor, mas que conheça profundamente o que é, do que você ter uma extensão de componentes do movimento que não conhece nada e que fica aí divulgando besterol. Essa é uma questão importante. O Júlio vai definir o que é escândalo, para dizer o seguinte: não são aqueles que criticam os inimigos do espiritismo que estão escandalizando o espiritismo. De fato, é o contrário. Aqueles que toleram e que compactuam com o escândalo. Então, ele define, através do grande dicionário de Laudelino Freire, escândalo, que vem do latim scandalum, ocasião de erro ou pecado, especialmente quando produzida pelo mau exemplo. Pecado é errar o alvo, tá, gente? Aquilo que pode induzir em erro ou errar o alvo. Indignação suscitada por ação ou palavra indecorosa. Ofensa, injúria, pessoa ou coisa que escandaliza, alvoroço, tumulto ou agitação que dá causa a fato repreensível. Onde está o escândalo? O Júlio vai dizer: como querem agora esses espíritas que se dizem seguidores da doutrina do Cristo, que pretendem conhecer os evangelhos, que a eles fazem referências em artigos, em jornais, em discursos no púlpito nas suas cidades, que são os mesmos que estão fazendo vista grossa àquilo que contraria, que induz no erro. Aí ele vai dizer como é que eles não sentem que o outro está ofendendo e injuriando, e eles, os outros, escandalizando. Por quê? Se você dá liberdade para o rustanguista vir contrariar a doutrina, está causando escândalo. Os rustanguistas estão tomando a liberdade, estão adulterando o pensamento e a palavra escrita de Kardec, porque estão aceitando instruções dos espíritos mistificadores. Isso é profundo. E aqui alguns textos que a gente resolveu trazer, ipsis literis. Os espíritos revelam lamentável desconhecimento da Bíblia. É de se lembrar que o espiritismo brotou nos meios protestantes. Reverendo Owen, né? Não sei se vocês
já tiveram conhecimento disso, os quais, indiscutivelmente, apesar das reservas que lhes fazemos, estadeiam um padrão de moralidade pessoal e religiosa que não pede messas nem aos católicos, nem aos espíritas. Nota-se ainda que o estudo sistemático da Bíblia, aliado à observação, estudo e análise dos fatos, está levando algumas denominações protestantes a se aproximarem do espiritismo, prenunciando o entendimento e, quiçá, uma fusão em próximo futuro. E tal fenômeno não é ainda mais acentuado porque, de um modo geral, os espíritas revelam lamentável desconhecimento da Bíblia. Houve uma citação aqui do Júlio de uma publicação na revista Unitas, em julho de 1948, pelo reverendo Otoniel Mota, que seria interessante meditarmos. Diz o reverendo: diante disso, que disse eu? Disse que se amanhã me provassem que, de fato, os desencarnados podem se manifestar e se pôr em contato com os encarnados, a minha religião não sofreria com isso coisa alguma. Meu Salvador continuaria a ser o mesmo, ainda que um anjo do céu me viesse dizer o contrário. Disse mais, que estando a questão no pé em que nola deixaram homens, como Richer e Flournoy, é imprudência, com ideias pré-concebidas, afirmar que o espiritismo não passa de fraude ou satanismo. Se amanhã se provar que um desencarnado se comunica sem a menor dúvida com este mundo, a igreja sofrerá muitíssimo no seu prestígio, assumindo agora uma atitude negativa, a de intolerante, como aconteceu no caso do Galileu, que lhe foi, é e será um espinho atravessado na garganta. Isso disse e continua a dizer. Ora bem, a imprensa publicou há pouco um telegrama de Londres que me deixou surpreso e que morreu no silêncio, quando eu esperava certo reboliço. Até agora estou esperando um pouco mais de luzes sobre o laconismo daquela notícia. Resumidamente, dizia o telegrama que pela primeira vez havia sido publicado o texto em que a igreja reconhece que os desencarnados possam ser agentes nos fenômenos psíquicos. Mais ou menos isto. Não dizia qual era a igreja, mas quanto à palavra da igreja. Mormente em nosso meio não se ajuda nenhum adjetivo, subentende-se que se trata da igreja romana. Como, porém, o telegrama vinha de Londres, é possível que se trate da anglicana. Seja como for, essa notícia me satisfez, porque revela, segundo penso, uma sensata mudança de atitude numa corporação respeitável. Dessa forma, sem se comprometer com as doutrinas do espiritismo, esconde o flanco aos dardos que lhe viriam implacáveis, se acaso ficasse um dia provado o que os espíritas afirmam. E, se querem saber todo o meu pensamento, direi que saudaria com efusão de alma o dia em que ficasse provado que a sobrevivência dos mortos é um fato de todo incontestável. A apologética cristã nesse dia receberia, é claro, um poder tremendo para a confusão da incredulidade. Num mundo cada vez mais cético e grosseiramente materialista e ateu, essa revelação seria água fria na fervura. Aí a gente, então, conclui essa primeira parte do nosso encontro, para que fiquem aí as nossas falas e também o nosso compartilhar de conteúdo para meditação de todos e todas. Nesse sentido, eu me despeço de vocês, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade. Espero encontrar vocês num próximo vídeo. Até lá!